mesóclise. Ó, então é a colocação pronominal no meio do verbo. O que nós temos que fazer com o verbo? Nós vamos usar a mesóclise, prestem atenção que ela é a menos utilizada na fala. Nós vamos utilizar a mesóclise apenas nessa única situação. Quando o verbo estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito, anota aí, desde que não seja possível utilizar a próclise. A preferência... Oi? Antes, na aula passada, Eu tenho que fazer esse e esse. Na aula passada que eu expliquei. Peraí, deixa eu só tirar a foto aqui rapidinho. Eu gravei a aula, se vocês quiserem. Eu vou postar, eu acho que compensa vocês até assistirem, porque esse conteúdo, senão às vezes dá uma confundida. Pronto. Esse também os meninos já têm, pode tirar a foto desse. Professora, o que você falou que vai escrever? Olha só, o que é importante vocês anotarem aí? A mesóclise só vai ser utilizada quando não puder ser a próclise. A preferência é pela próclise, mas se não tiver jeito, aí utilizaremos a mesóclise. Tá? Como utilizar o quê? A preferência para a utilização é a próclise. Olha só. Olha só, realizará uma reunião. Aqui eu tenho que colocar o pronome se, por exemplo. O que vai acontecer? Esse verbo aqui, esse verbo aqui, ele está no futuro do presente. Então, a mesóclise só acontece com verbos no futuro, seja no futuro do presente, seja no futuro do pretérito. Então, realizará uma reunião. Realizará-se uma reunião. Se realizará uma reunião. Aí, o que acontece? Eu preciso colocar um pronome. A reunião irá se realizar. Só que isso aqui não existe. Tá? Por que não existe? Porque eu não começo frase com pronome oblíquo em hipótese nenhuma. Se eu pegar esses pronomes oblíquos aqui, nenhum desses pronomes oblíquos começa a frase. Não existe. Em hipótese nenhuma, não tem exceções. Então, se eu não posso começar a frase com os pronomes oblíquos, essa frase aqui, se realizará uma reunião no dia tal, 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 ela torna-se completamente errada dentro da gramática normativa. Só que, como o verbo está no futuro do presente, verbo no futuro do presente, eu sou obrigada a partir o verbo no meio. Então, o que eu vou colocar? Realizar. Olha para cá um pouquinho. Realizar. Ó, esqueci do if. Realizar se há uma reunião. Realizar-se-á uma reunião. Como que isso aqui acontece? Se eu tirar o se,
que vai sobrar aqui? Realizará, é o mesmo realizará. Tá vendo que a frase, o verbo, fica igualzinho. Realizará uma reunião. Só que você parte o verbo no meio e coloca o se lá dentro. Realizar-se-á uma reunião. Essa aqui é a forma correta. Se parte E o quê? parte o verbo no meio, tá vendo? Olha aqui. Realizará uma reunião. Eu parto o verbo ao meio e coloco dentro dele um pronome, ligado por dois hífens. Realizar, hífen se, hífen a, com acento. E se fosse realizaria? Como que ficaria? Realizaria uma reunião para eu colocar o pronome. Como que ficaria? Realizar-se-ia. Exatamente. Realizar. Realizar-se-á é futuro do... O que é futuro do presente? Ou O realizará. Ah, tá. Que é o mesmo do realizar-se-á. Realizar-se-ia uma reunião no dia tal, tal, tal. E esse realizar-se-ia, aqui eu tenho um verbo no futuro do pretérito. São as duas opções que nós vamos colocar isso aqui. Professora, Pode falar. ele tem que estar sempre de dois hífens, tipo, tem que ter esse A por último? Tem. Não. Não é o A por último. Tá vendo que aqui tem o ia, Letícia? Você vai colocar de acordo com o verbo no futuro. Por exemplo, aqui, Letícia, se fosse realizaremos. Parte esse verbo, como vai ficar, Letícia? Realizar, se, o que que sobra? Emos. Realizar-se-emos. Sempre vai ser assim, não? Sempre vai ser assim. Você vai pegar o verbo, parte ele ao meio, somente nos casos de mesóclise, né? Verbo no futuro do presente. Então nós escrevemos errado? Não, esses casos de se for para escrever, escrevemos. Existe o realizaremos. Por exemplo, realizaremos uma reunião no dia tal. Existe essa situação. Caso você precise colocar o pronome oblíquo, aí é que precisamos utilizar a mesóclise. Existe o realizaremos. Por exemplo, amanhã realizaremos um trabalho. Essa frase está correta. Tá? É se realizaremos. Ó, amanhã realizaremos um trabalho. Nós escrevemos da forma correta. A questão é, se precisar do pronome oblíquo, se o pronome oblíquo se fizer presente dentro da reunião, dentro da frase, aí você precisa avaliar. Por que que eu não posso colocar se realizará uma reunião no dia tal, tal, tal? Porque eu não começo orações com pronomes oblíquos. Então, o se, no caso, é um pronome oblíquo. Agora, presta atenção numa coisa aqui, gente. Vou colocar aqui mais para cima. Se eu fizer o trabalho, ganharei nota? Essa frase está certa ou está errada? De acordo com a gramática normativa. Tá errado. Por quê? Porque o se não pode começar a frase. O pronome oblíquo não pode começar a frase. Alguém tem alguma outra sugestão? E também porque está no futuro. Não, essa frase está certa. Esse se aqui, ele não é pronome oblíquo. Se eu fizer isso, é uma hipótese. Então, esse aqui é uma conjunção. Esse se aqui não é pronome oblíquo. Aí eu posso começar a frase. Tipo, e se eu colocasse, se eu fizesse isso? Também estaria correto, porque o se você fizer, não é um pronome oblíquo. O pronome oblíquo é aquele que se refere a alguém na terceira pessoa. O se refere-se à terceira pessoa. Olha aqui,
O se realizar, a reunião vai se realizar. Tá vendo? É uma certeza. A reunião vai se realizar. Estou relacionando alguém em terceira pessoa. Agora aqui é uma hipótese. Se é uma conjunção. Lembra que na aula anterior que eu expliquei o que como pronome, o que como conjunção? É isso aqui. O se como pronome é aquele que se incorpora, é aquele que se refere a alguém em terceira pessoa. Ou o se como uma conjunção, é aquele que dá uma hipótese. Se eu fizer tal coisa, nós vamos aprender esse se logo agora, com as orações subordinadas. Professora, Pode falar. né, eu queria saber quando é que vai usar a mesoclise. Só quando... É nesses dois casos aqui que está na sua tela. Quando o verbo tiver no futuro do presente e quando o verbo tiver no futuro do pretérito. É esse que você já copiou no seu caderno. Ó. Verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito. Só nessas duas situações. Desde que, o que eu pedi para você anotar, Letícia? Não seja possível a próclise. A preferência é pela próclise. Não tem como eu usar a próclise? Aí eu vou usar a mesóclise. Não é mesoclise, não. Mesóclise, tem acento. Professora, Pode falar, Yasmin. você pode dar um exemplo de uma frase que está errada se eu começar com si? Aqui, ó. Se realizará uma reunião no dia 23 de maio. Por que ela está errada? Porque esse se aqui não é conjunção. Esse se é pronome oblíquo. E não se começa a frase com pronome oblíquo. É quando ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à reunião, que é a terceira pessoa. Tá, obrigada. Tá? Ele é pronome oblíquo. Então, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo. Professora, Oi? eu não entendi como assim, verbo no futuro do pretérito. Ixa, lembra lá do seu sexto ano, nas conjugações? Vocês conjugaram verbo sexto, sétimo ano. Nós temos as conjugações em verbo no futuro do presente e verbos no futuro do pretérito. É Nem aquele me lembro futuro... disso. Oi, Camila? Nem me lembro disso. Que, nossa senhora, acho que foi o sétimo ou oitavo ano inteiro, só disso. Não. É, eu acho que o oitavo, não. Nossa, sétimo. É, foi Acho que sétimo. foi né? sétimo, então o oitavo não, Nossa. porque o oitavo era eu, nós não conjugamos, tá? O Letícia, o verbo no futuro do pretérito é aquele futuro decorrente de um passado. Então, faria tal coisa. São os verbos no futuro. Os dois futuros que existem também, futuro do presente e futuro do pretérito. Pessoal, a mesóclise ficou tranquila? Agora vamos analisar aqueles... Ó, os dois exemplos. Realizar-se-á na próxima reunião, na próxima semana, um grande evento em prol da paz do mundo. Então, aqui eu tenho. Ó, o verbo partido, acompanhar-te-ia, seria o te acompanharia, né? O pronome no meio do verbo, que se trata da mesóclise. Ok? A mesóclise, alguma dúvida ou eu posso passar para a última, que é a ínclise? Pode passar. Então, vamos lá. Ínclise são só mais algumas regrinhas, bem menos que a próclise. É para copiar ênclise? Sim, é para copiar. Professora, então tem próclise, mesóclise e ênclise, só esses três? Só os três. Ou o pronome está no começo ou no meio ou no fim, né? Não tem nem jeito de ter um quarto componente aí. Tá bom, obrigada. Maria Lúcia, vai ter mais? Tem. Mais slides?
Tem. 2 de ênclise. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Depois é só o segundinho, o restinho. Aí acaba. Colocação pronominal acaba. Ah, tá. Posso explicar? Não. Ô, Isaac, você que tá me mandando foto? É. Não, mas nem acabou. E tem que me mandar desde o começo. Aguardem um Eu pouquinho. te que você manda mandei tudo. aquele dia, o começo. Não, mas aí você vai mandar tudo organizado. Aquele dia eu ignorei. Nem anotei, porque como que eu ia anotar a metade? Posso? Acho que pode. Oh, perdi minha caneta de novo. Vamos lá, então. O que é a ênclise? A ênclise é a colocação pronominal, esse que ficou faltando destacar, depois do verbo. Então, tem o verbo, depois tem um pronome oblíquo, tá? Isso é a ênclise. A ênclise só é usada quando não tiver jeito de usar a próclise e a mesóclise. Gente, é uma hierarquia. Quem é a primeira da lista? A próclise. Quem é a segunda da lista? A mesóclise. E a terceira, depois que você já testou todos os casos, não foi possível, você vai para a ênclise. Tá? Então, isso se dá quando? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Para quem não se lembra, de novo, né, conjugação verbal. O que é um verbo no imperativo? É aquele verbo que dá uma ordem. Tá? Se estiver dando uma ordem, você vai usar a ênclise, ou seja, o verbo antes do pronome, o pronome depois do verbo. Então, quando eu avisar, silenciem-se todos. Silenciem.
Silenciem. É o verbo no imperativo. E aqui depois eu tenho o pronome oblíquo. Isso é a ênclise. Verbo, pronome oblíquo. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal são aqueles verbos no infinitivo, terminados em ar, ou ir. Ar, ou ir. Isso são os verbos no infinitivo impessoal. Isso é o infinitivo. Aqui como exemplo. Não era minha intenção machucar-te. Então, eu tenho um verbo no infinitivo terminado em ar, mais um pronome oblíquo, te. Nós falaríamos, não era minha intenção te machucar. E por que que tá errado? Porque o machucar está no infinitivo. E quando você usa o verbo no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em ar, ou ir, a predominância é pela ênclise. O pronome depois do verbo. Tá. E o último... tem só umas diquinhas ali, mas eu já passei. Nem precisa copiar. Já pode mandar foto, então? Você já copiou o 3, 4, 5? Depois desse aí pode. Pode. Agora a foto. Professora, Oi? você disse que o exemplo 2 é o... Tá errado? O que que é? Esse? Não, entendi. Não pode usar o te antes do machucar, né? Exato, isso mesmo, Letícia. Vou ver aqui, gente. Gabriel tá aí? Não, Gabriel não precisa, não. Anitta, Oi. você vai fazer recuperação? Vou. Eu não sei. Por quê? Não sei. 2 décimos. Foi 2 décimos, né? Isaac. Então, deixa eu ver com o Isaac. Isaac, Oi. você vai fazer recuperação? Vou. É Então, 4 faz um décimos. favor para mim. Hum. Monta um grupo. Isaac, anota aí quem você vai colocar no grupo. João Vitor. Matheus. Júlia, você vai fazer recuperação? Matheus. Eu, né? Para eu dar os recados. Professora, como assim recuperação já no primeiro bimestre? Agora nós vamos ter recuperação da nota bimestral, aqueles alunos que vieram abaixo da média. Tá, entendi. Com um exemplo sobrando ali. Maria Isaac, Lúcia, você acha que eu preciso? Não. Acho que não. Então, Acho que 2 décimos você foi um recupera. décimo só? Eu acho que 2 décimos você recupera no próximo. Professor, e eu que foi um décimo? Hã? E eu que foi um décimo?
Em português? É, Não. Português foram 7 décimos. Você tá com 14,3. quê? Tá Júlia? errado? Não. É. Júlia? Oi. É você que tá falando? Não. Ah, quem tá falando? Ai, sem câmera fica difícil. Quem que ficou por 1 décimo, gente? Oiê, quem que ficou por 1 décimo? Isaac, Eu vou fazer só para recuperar os 6 décimos. 4 décimos Oi. o seu. É Então 4. você vai colocar Isaac, João Vitor. Júlia, você vai fazer recuperação? Eu não sei, eu vou ver daqui a pouco. Mateus e eu, então. Só? Só, deixa a Júlia e a Anitta de fora. A Anitta não vai fazer mesmo? A Júlia tá resolvendo. Só os 3 mais eu, 4. Pra Tá. gente combinar dias e horários. Você monta pra mim? Tá. Monto? Já Então anotei faz aqui isso. já. Tá, joia. Obrigada. Você me monta e me coloca, por favor. Ok. Ah, porque aí a gente conversa por lá, nós 3, é mais fácil de resolver. É melhor mesmo. Posso explicar esses 3 aqui? Pode. Pode. Olha só, Calma aí, tô acabando 5. já estou recebendo as fotos, podem começar a mandar. Quando o verbo iniciar a oração, não existe oração começada por pronome oblíquo, né? Já dissemos isso várias vezes. Então, vou-me embora agora mesmo, só porque o verbo começou a oração não pode ser utilizada. Quando houver pausa antes do verbo. Se eu ganho na loteria, aqui seriam para as orações coordenadas. Mudo-me hoje mesmo. Tá vendo o se aqui? Esse se aqui indica uma hipótese ou ele é um pronome? Hipótese? Uhum. Então, ele não é, por isso que ele pode começar a frase. E quando o verbo estiver no gerúndio? Fazendo. O que é gerúndio? Andando, indo. Isso. MDO. Isso é o verbo no gerúndio. Ok? Gerúndio? Os verbos terminados em ando, endo, indo. Pessoal, esses 4 minutinhos eu vou deixar para foto. Foto só agora, tá? Podem enviar. Bom final de semana para vocês. Calma aí, Boa Maria Lúcia, aula. tô criando no grupo aqui rapidinho. Resto, né? Porque vai ter aula sábado. Ah, é. Não tenho aula, mas eu tenho prova no ensino médio, então vou estar do mesmo jeito. Tá? Então, obrigada, beijo, até a próxima